Fala pessoal, e aí, beleza? No vídeo de hoje vou falar sobre alguns tipos de codificações que são usados na Cabala, né? Muito obrigado aí quem se inscreveu no canal. Quem não conhecia esse canal chegou agora, se inscreva no canal e vamos ao vídeo de hoje sobre alguns tipos de codificações usados na Cabala. Nesse vídeo eu vou falar sobre 3 tipos de codificações, que é sobre conhecido como gematria, notaricon e o código conhecido como Atbash. Sobre Cabala em geral, eu já escrevi sobre alguns desses códigos, né? Alguns desses métodos de codificação no blog. Eu vou deixar o link aqui do blog, da postagem que eu falei sobre alguns tipos de codificações da Cabala. E eu também já tenho um curso preparado, né? Para quem quer se inteirar, ter uma visão geral sobre Cabala. Eu já tenho um curso, vou deixar um link aqui embaixo no vídeo que eu apresentei falando sobre esse curso, né? Para quem tem interesse em se inteirar mais sobre Cabala, já tem esse curso preparado, né? Então vou deixar o link aqui embaixo. Sobre esses 3 tipos de codificações, né? Para muitas pessoas que são leigas em Cabala, acabam achando que Cabala se resume apenas em codificações, né? Métodos de codificações, converter letras em números, mas a Cabala ela abrange vários tópicos, né? Os métodos de codificação é apenas uma das áreas que a Cabala abrange, né? Para usar bem esses métodos, antes de mais nada, é bom avisar que eles são aplicáveis em textos em hebraico, né? Para textos em outros idiomas não é aplicável. Então, tem que ter por uma base um texto hebraico para poder usar esses métodos, né, de codificação. Eu vou mostrar aqui um exemplo de gematria, né? Gematria consiste em converter uma palavra em hebraico em números, né? No contexto da Cabala, do hebraico em geral, as letras hebraicas, cada uma tem um valor numérico, né? Então não apenas elas expressam um tipo de som, cada uma das letras pode ser convertida em um número. A gematria consiste em pegar uma palavra, converter as letras dela em números e depois somar esses números. Então se compara com outra palavra, faz o mesmo processo de gematria, de converter as letras em números, somar e comparar. Quando são iguais o valor numérico, mesmo que as palavras não sejam tenham o mesmo sentido, quando elas têm o mesmo valor numérico, então o cabalista considera que elas têm o mesmo peso, né? Elas podem ter um significado ali não evidente, mas um significado oculto igual, né? Um exemplo aqui. Um exemplo de gematria, né? A palavra hebraico bebida, masque, que é composta do mem, shin, kof e re. A palavra masque, que significa bebida, fazendo a avaliação através da gematria. Mem vale 40, Shin
vale 300, Kof vale 100 e Re vale 5. Somando-se o valor numérico de masque, que significa bebida, obtém-se 445. Outra palavra em hebraico, temá, que significa milagre, maravilha. Tet, tal. A letra tal vale 400, mem vale 40 e re vale 5. Somando-se o valor numérico delas, obtém 445. Ou seja, através da gematria, percebe-se que o peso, o valor numérico da palavra masque, bebida, é igual ao peso, o valor numérico da palavra temá, que significa milagre, maravilha. Ou seja, de acordo com a gematria, mesmo que sejam palavras diferentes, elas têm o mesmo valor numérico, o mesmo peso, então o sentido é igual, pode ser interpretado como igual em um outro contexto, né? Mesmo que sejam palavras totalmente diferentes, masque, bebida, e temá, milagre, dentro da gematria, de acordo com o cálculo da gematria, elas têm o mesmo peso, então elas podem ter um significado igual, mesmo sendo completamente diferentes, né? Esse é um exemplo de gematria, né? Converte-se as letras de uma palavra em hebraico em números e soma-se o valor delas, né? Esse é um exemplo de gematria, né? Um método cabalístico, gematria. Outro método cabalístico é o chamado notaricon, que pode ser interpretado como o acróstico, né? Que é quando se pega as iniciais e se junta as iniciais de uma palavra, de um texto, né? De uma frase. Nesse caso aqui, é o famoso agla, muito usado aí para confecção de pantáculos, imagens mágicas, né? É o chamado agla, que é composto aqui as iniciais aqui da palavra em hebraico atom, que é uma forma de Deus, né? Atom, uma das maneiras, são várias, né? Dentro do hebraico de se referir a Deus, Atom é uma delas. Gibor, que é severo, né? É de onde vem aí a Séfira Givurá, né? Givor, severo, Deus, severo, Leolã, eterno, né? Eterno, e Adonai, que é outra forma de Deus também, né? O Adonai, Atô, Gibor, Leolã, Adonai. Pega-se as iniciais aqui, as primeiras palavras, né? Então você tem aqui o Agla, né? Aleph, Gimel, Lamed e Aleph novamente. Muitos pantáculos aí, muitas imagens para propósitos ocultistas usam a versão latina, né? Latinizada dessas letras hebraicas que formam o Agla. Deus severo ou forte, Deus severo, eterno, Deus. Simplificando, né? Agla, ou seja, o Agla, ele engloba todo esse título, né? Deus severo, eterno, Deus. Dois Deus,
cada um com um sentido diferente, né? Atô e Adonai, ambos se referindo a Deus. Então esse é o sentido de Agla, né? Você usa uma forma simplificada, né? Um acrônimo. Você pega as primeiras letras de uma frase, de uma expressão, junta essas letras, né? Muito usado esse notaricon para títulos de grandes mestres da Cabala, né? Eles pegam a primeira letra e juntam de um título dado a algum grande mestre. E o outro código que eu queria mostrar é o chamado Atbash. Nesse código, esse método de codificação cabalístico, ele funciona da seguinte forma. Você coloca as letras hebraicas na sequência correta, né? Da direita para a esquerda, as 22 letras hebraicas da sequência correta, e logo abaixo você coloca na sequência invertida, né? O contrário. Aleph, Beit, Gimel, Dalé, você faz elas ao contrário, invertida. Você tem em cima aqui na sequência correta, em hebraico, da direita para a esquerda, e logo abaixo você tem da esquerda para a direita, invertido, né? Como usar esse código aqui, esse sistema de codificação conhecido como Atbash? Vou mostrar um exemplo aqui. Abraão, em hebraico, Aleph, Beit, Resh, Re e Mem. Esse Mem aqui é o Mem final, né? Não confundir com o Samek, esse é o Mem final, fechadinho. Abraão, em hebraico normal, usando-se esse método aqui, Atbash, o Aleph, a primeira letra, você substitui pelo Tal. Coloca aqui o Tal. O Beit, qual é o equivalente? É o Shin. Tal, Shin. O Resh, qual é o equivalente ao Resh aqui no método Atbash? É o Gimel. Então você coloca aqui o Gimel. O Re, qual é o equivalente ao Re? No método Atbash é o Tzadik. Você coloca aqui o Tzadik. E o Mem, aquele tal Mem final, fechadinho. O equivalente no método Atbash, o Mem, é o Yod. Você coloca aqui o Yod. Ou seja, Abraão, nome Abraão, no método Atbash, ele fica dessa forma aqui, né? As letras dele ficam dessa forma, totalmente diferente. Fica ali, podemos chamar assim de Tzig, Tzig, Tzi, né? Tet, Shin, Gimel, Tzadik, Yod. É o Tal, Shin, Gimel, Tzadik, Yod. Seria Tzish, Git. Esse seria o nome de Abraão de acordo com o método Atbash. Usando esse método Atbash aqui, pode ser aplicado para diversas palavras, né? Simplesmente coloca-se o alfabeto hebraico na sequência correta, aqui na parte de cima, a sequência correta. Embaixo se coloca invertido para saber qual é a palavra, qual é a letra que vai ficar de acordo com o método Atbash. Usando o exemplo aqui, Abraão ficaria dessa maneira aqui, de acordo com o método Atbash. Tal, Shin, Gimel, Tzadik, Yod. Seria Tzig, Tzi, Tzig, Tzi.
esse é o nome Abraão de acordo com o método Atbash, codificado no método Atbash. Então é aplicável a várias palavras, né, esse método. Então esses aí foram alguns exemplos, né, de codificações cabalísticas. Os cabalistas, eles usam muitas vezes um desses métodos, né, aplicáveis aí ao texto. Às vezes eles usam um desses métodos para codificar ou decodificar mensagens no texto. Às vezes eles usam um combinado com outro. Eles usam às vezes a gematria para avaliar o peso das palavras. Qual é a palavra que tem o mesmo peso que a outra para ser usado. Às vezes eles usam o notaricon. Você pode extrair ali as primeiras letras, pegar elas e você compacta e você tem uma frase inteira com o significado compactada no acróstico, né? Que são as primeiras letras ali. Esse é o notaricon. E o código Atbash, que você considera a sequência correta das letras hebraicas, coloca embaixo a sequência invertida. E aí você pega uma palavra de um texto e transforma ela em outra palavra totalmente diferente, seguindo qual é a letra que está ali embaixo, né? Ao inverso. Então você transforma uma palavra em hebraico na sequência correta em outra palavra, de acordo com o método Atbash. Então esses são 3 métodos de codificação cabalística, né? Como eu disse anteriormente, aplicáveis a textos em hebraico. Esses métodos eles são aplicáveis a textos hebraicos, né? Para codificar mensagens e decodificar, né? Você pega um texto em hebraico e você extrai significados através desses métodos de codificação, né? Muito obrigado aí por quem vem acompanhando o canal. Esse foi o vídeo de hoje, né? Recomendo novamente, quem tem interesse em Cabala, esse curso, eu deixei o link aqui embaixo. Eu já falei no post sobre alguns desses métodos de codificação no blog, né? Qualquer um pode olhar lá, vou deixar o link aqui embaixo também. Quem tem interesse em Cabala em geral, o link aqui embaixo do curso, né? Para uma visão geral sobre Cabala. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje e valeu!